Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, é o espaço que Aratu dedica para a gente discutir a Bahia do passado, a Bahia do presente, mas, sobretudo, a gente tentar projetar a Bahia do futuro. É por isso que eu tenho muita satisfação quando a gente recebe aqui convidados especiais que nos ajudam a entender a dimensão que é a Bahia. A Bahia é muito mais do que um estado, é um estado de espírito também. E tem um convidado aqui com muita satisfação, recebendo Joacy Góes. Joacy Góes é empresário, é advogado, é jornalista, é escritor. E eu posso dizer, doutor Joacy, é um pensador da Bahia. O senhor, ao longo de mais de 60 anos, o senhor vem raciocinando e refletindo muito sobre a Bahia. Eu vou começar com uma pergunta que talvez seja difícil, é muito mais fácil de fazer do que responder. A Bahia hoje é melhor, é igual ou é pior do que a Bahia que a gente reconhece como a grande Bahia dos anos 50, dos anos 60, doutor? Do ponto de vista do progresso, é natural, e o mundo se transformou profundamente nesses últimos 10 anos, quanto mais nos últimos 60 anos. Mas do ponto de vista da qualidade de vida urbana, a Bahia perdeu muito, mas muito mesmo. Hoje, por exemplo, a Bahia é o estado que tem os piores índices sociais do Brasil. A Bahia é o estado que tem o maior número de tuberculóseos, de chagásicos, de morféticos, o maior número de desempregados, o maior número de analfabetos, o maior número de subhabitações e o maior percentual, aproximadamente 60% da sua população de 15 milhões de habitantes, não tem acesso a saneamento básico. O que significa dizer que essa população, comprovadamente pela Oxfam, a população que não tem acesso a saneamento básico, vive em média no Brasil 54 anos contra 79 anos de que tem saneamento básico. Isso é um fosso social enorme. Como se isso não... E como elemento causador de tudo isso, você tem... a Bahia é um dos estados mais violentos do Brasil, 7 das 10 cidades mais violentas do Brasil na Bahia, e mais ainda, você tem a Bahia entre o último e o penúltimo lugar em educação de qualidade. Aí eu vou para uma pergunta, e eu acho que eu me sinto bem fazendo essa pergunta para Joacy Góes, porque também ele foi político com mandato constituinte. Tudo isso que o senhor elencou é apenas consequência de más decisões políticas ou tem outras coisas que formam esse contexto? Olha, o elemento básico na sociedade do conhecimento em que nós estamos imersos é educação. Educação entendida como educação de berço, e a Bahia, com a desorganização das famílias pobres, a qualidade do berço vem caindo muito, de um lado, e do outro lado, educação entendida como a aquisição de conhecimento. Então, os jovens que perderam o bonde, digamos assim, de um berço de qualidade, um berço pobre, mas um berço carregado de valores, se perder a segunda oportunidade, que é adquirir conhecimentos, de modo a se tornar minimamente competitivo na sociedade do conhecimento em que nós vivemos, então esse jovem se transforma numa presa muito fácil para ceder às seduções do crime que cresce escancaradamente no Brasil em geral e na Bahia em particular. E por que essa dimensão da educação não vem sendo tão melhor observada pelos governantes? A gente percebe alguns tímidos aumentos nos índices oficiais, IDEB, as medições oficiais da educação, mas a gente não percebe isso sendo revertido em gerações melhor educadas. Por que isso tá essa lacuna, doutor Joacy? Isso pelo seguinte, há muito tempo, particularmente nos governos do PT, mas desde sempre, há muito tempo, o sindicato, a educação foi entregue ao sindicato dos professores. E esses professores têm uma visão da educação completamente equivocada, que é a educação de acordo com a perspectiva de Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador, um pernambucano, um homem inteligente, mas um ideólogo. Ele foi o sucessor, digamos assim, no Brasil, de Antônio Gramsci.
Antônio Gramsci foi um italiano que, antes de ser comunista, ele foi fascista. Curiosamente, ao mesmo tempo em que Mussolini foi comunista e depois virou fascista, né? Esse Antônio Gramsci, que nasceu em 1891 e morreu em 1937, aos 46 anos, ele, depois de um breve namoro com o fascismo, ele ingressou no comunismo, casou com uma russa, teve filhos com ela, e a Rússia, e com a instalação do comunismo na União Soviética, ele ficou escandalizado ao ver como Stalin estava literalmente matando as pessoas, matando para impor o socialismo. Ele, então, com muita genialidade, ele disse que o socialismo era uma ideologia tão nova, tão inovadora, que era preciso mentalizar as pessoas desde a fase mais nova, mais jovem. E, portanto, teria que começar na escola. Uma doutrinação. Uma doutrinação precoce. na escola. Então, o que é que ocorre? O socialismo fracassou em toda parte, não houve triunfo do socialismo em canto nenhum do mundo, porque as pessoas vivem. E a China? Pelo amor de Deus, a China saiu do socialismo e aderiu de armas e bagagens ao fascismo. A China é fascista. A China é fascista? Totalmente fascista. Não tem nada de capitalismo liberal ali, não? Não, sim, o capitalismo não é alheio ao fascismo. Você tem o capitalismo democrático e tem o capitalismo fascista. Você tem duas modalidades. Então, ele tem um discurso aparente para ir laquear as pessoas desprovidas de maiores conhecimentos, inclusive pessoas de nível universitário, médicos e advogados que estão cuidando de outras coisas. Eles não têm essa percepção. Aliás, para esclarecer isso, eu escrevi há 3 anos e publiquei um livro, é um livro grosso, um livro de 850 páginas, eu faço essa história toda do fascismo, esquerdas e direitas, em que explico tudo isso que eu estou acabando de dizer a você. Então, hoje no mundo não tem mais regime comunista. O regime de Cuba já é mais fascista do que comunista, como o regime da Coreia do Norte, entendeu? Eles fazem um discurso fascista, mas é de prática absolutamente... eles fazem o discurso comunista, mas eles são de prática fascista. Esquerdas e direitos, o senhor tocou num ponto que talvez seja o ponto crucial do momento político brasileiro e mundial, que é o ponto de polarização. E eu, quando converso com o senhor, quando leio os trabalhos do senhor, eu entendo um brasileiro, um baiano, um pouco acima, além dessas dicotomias. Isso aí está adoecendo a sociedade, essa polarização, doutor? Bom, essa polarização, eu tenho colocado isso, ela está acabando com o Brasil, porque com essa polarização, né, com essa paixão que domina o eleitor brasileiro, a parte que está fora do poder deseja que o poder tente subir por uma escala descendente, uma escada rolante descendente. Então você fica patinando no mesmo lugar, né? Então, o Brasil, Pablo, para você ter uma ideia, em razão dessa polarização, que é o atraso, é um dos países historicamente mais mal administrados do mundo. Quando você compara o que o Brasil é com as riquezas naturais que possui, você verifica que o Brasil deveria ser de padrão americano, padrão canadense, padrão australiano, padrão neozelandês. A gente teve um momento histórico, talvez há 150, pouco mais de 100 anos atrás, que a gente estava equilibrado com os Estados Unidos. No tempo de Pedro II... O que foi que deu errado? Foi o momento de maior prosperidade do Brasil, foi o relativo, quando você compara o Brasil no contexto mundial. O Brasil era uma grande potência ao longo do século XIX, por exemplo, né? Curiosamente, você vê como são as coisas, né? Essa é uma constatação. Se você me disser o nome dos 30 melhores países do mundo em qualidade de vida, você vai verificar que 20 desses países são monarquias. Quer dizer, eu estou constatando. Eu não estou defendendo. Não estou defendendo o vetor da monarquia. Eu estou apenas constatando. Até quem explique que é uma razão freudiana, né, que o imperador, o monarca, o rei, a rainha, etc., eles são uma espécie de pai da pátria, uma coisa que está assim na regulamentação, até porque na psicanálise
se verifica que a presença do pai numa família é um fator estruturante importante, né? Por mais incrível que pareça, não um pai agressor, um pai que bate em todo mundo, mas um pai, ainda que rude, meio grosseiro e etc., mas um pai presente. É o superego, doutor. Pois é, ele dá uma estrutura de força, de tranquilidade, de segurança aos filhos e à família, etc. Então, pode ser que a estabilidade da monarquia exerça esse papel de um grande pai da sociedade. O fato é que, a partir da implantação da República Brasileira, que contou com o apoio de Rui Barbosa, que na realidade era monarquista, mas ele queria a federação. E o último governo da monarquia não queria o sistema unitário, como era a época, e por isso ele apoiou a República, e a República começou com seus desmandos e práticas de todo tipo de corrupção, que é o que a gente conhece. Aproveitando o seu conhecimento, sua sabedoria, até é bom esclarecer. O Rui Barbosa era escravocrata? Porque tem esse dilema, né? Não, de maneira nenhuma. Porque ele mandou queimar lá os registros cartórios. Ele mandou queimar aquelas documentações como uma demonstração, tamanha vergonha que houve para o Brasil, que era preferível tentar queimar para apagar a vergonha da escravidão. De maneira nenhuma. Agora, Rui Barbosa é claro que teve escravos. Castro Alves teve escravos. Sabe por quê? Jesus teve escravos. A escravidão era uma coisa normal. As pessoas se escandalizam quando a gente diz que Jesus teve escravos. Entendeu? Todos os pais da pátria americanos tiveram escravos, né? Buda teve escravo. Maomé teve escravos. Era uma questão social da época, né? Era como você ter empregado doméstico. Repare, meus netos, eu tenho 2 netos que moram na Espanha, e eles recentemente chegaram aqui e entraram no elevador e viram uma norma, uma lei municipal, dizendo que as pessoas, todas do prédio, poderiam entrar por qualquer elevador. Ele disse, mas por que botar essa lei? Eu digo, porque antes os empregados domésticos tinham que entrar pela área de serviço. Isso foi ontem. Isso tem 10 anos ou 12 anos, sei lá. Percebeu? Então, bem recente. Né? É um grande erro você julgar os valores de uma época, né, por valores de outra época. Isso tocou num ponto que é muito importante. Eu estou conversando com o Joaci Góes e a lucidez dele, a serenidade e a sabedoria, o conhecimento nos ajudam a entender essa dimensão histórica do que a gente vive hoje. O senhor tocou num ponto que é revisionismo histórico. A gente percebe na sociedade brasileira monumentos a senhores de engenho, a escravocratas do passado que tiveram alguns serviços prestados ou não, sendo demolidos, sendo rebatizados. Isso não seria uma forma de tentar apagar o passado sem a gente educar, por exemplo, a nova geração, dizer, olha, essa pessoa fez isso, isso e isso, tem uma estátua dela aqui porque ela fez isso, mas ela também tem essas mazelas que ela promoveu. Não seria uma outra forma de encarar isso? Não, porque isso é um erro que se comete quando você supera uma época que você passa a considerar como uma época atrasada, condenar todos aqueles que aderiram àquilo. Vou dar um exemplo assim, no plano dos costumes. O Código Civil que vigeu até pouco tempo, o Código que saiu em 1917, acolhia como erro essencial contra a pessoa capaz de anular um casamento se o indivíduo casasse com uma mulher ignorando que ela não era mais virgem. Entendeu? Quer dizer, você vê que hoje isso é um absurdo. No Código Penal de 1942, estava lá no Código Penal que o desvirginamento de mulher maior de 14 anos, menor de 18, se o cara não casasse, ia preso. Percebeu? Quer dizer, hoje seria um absurdo você chegar a essa conclusão. Mas são os valores da época, né? Nós, então, temos essa tendência natural de julgar as coisas de hoje pelos costumes e pelos valores de ontem. Perfeito. A humanidade caminha e você tem que se adaptar. O senhor falou do Código Civil, do Código Penal também. Eu queria falar do Código de Defesa do Consumidor.
Ele é o autor do Código de Defesa do Consumidor, como constituinte também, um conjunto de leis considerado muito à frente do tempo aqui no Brasil. Eu diria que você e os outros deputados anteciparam muito do que o mundo viveria em termos de relação de consumo. Como foi naquele momento? De onde veio a inspiração e qual era seu objetivo com aquele... Quando eu morei nos Estados Unidos, né? Antes de ser constituinte, eu morei 2 vezes nos Estados Unidos e pude ver a superior qualidade da relação dos clientes dos consumidores com os produtores, né? De serviços ou de bens industriais, etc. E aquilo, exemplo, você compra uma calça numa loja, uma semana depois, 15 dias, você chega na loja e diz, essa calça aqui, etc. O cara pega ali e troca outra. Ele nem vai olhar se você vestiu aquela calça, se usou, etc. E percebeu como é? Porque não vale a pena. Não vale a pena, é uma coisa que não vale a pena. Tanto que os americanos, que sempre foram muito avançados nesse ponto, nas grandes lojas eles criaram primeiro aquela palavra, é uma palavra sueca, o ombudsman, que era um cara da loja. O crítico, o ouvidor. Um ouvidor, um cara que era pago pela loja para defender o cliente dentro da loja, contra os seus que lhe pagavam, os interesses do cliente, entendeu? Então, o Código do Consumidor, ele era uma realidade desejada há muito tempo, e quando terminou a Constituinte, eu chamei o doutor Ulisses e disse, doutor Ulisses, eu vou botar o Código do Consumidor de pé, assim não vale a pena. Já tentamos isso, você não pode imaginar, caiu sempre. Eu digo, está errado. Os relatores anteriores chegavam lá, vamos acabar com o capital, o código para acabar com o capital, como é que pode? Quer dizer, criavam ao contrário. E como eu era empresário, aí é que foi. Como eu era empresário, eu silenciava as pessoas. Você tinha lugar de fala, como dizem atualmente. Eu tinha lugar de fala, né? Eu chegava nos lugares, por caso Mato Grosso, que o prefeito da cidade, meu amigo, essa coisa toda, ele foi lá para me pegar, para me ajudar, etc., porque havia um clima de hostilidade. Quando eu cheguei na universidade, muita gente, eu peguei o nome de todo mundo que estava à mesa, eles não sabiam que eu era empresário. Eu levei uma caderneta minha com o nome das empresas. Que você tinha. Que eu tinha, né? E eu operava em muitos campos. Aí que depois que cheguei, chamei um por um, eram 32, a mesa e disse, olha, eu estou longe de ser o maior empresário brasileiro. Agora, eu não conheço empresário do Brasil que opere em tantos campos quanto eu. Eu opero no campo da indústria, eu opero no campo eu sou cafeicultor. Imobiliário, agropecuário. Imobiliário, eu construo estrada, faço represa, tenho jornal, tinha rádio, tinha televisão, aqui é Saratu e tal. E aí fui botando tinha banco e tal, tinha uma empresa de mineral e tal. Tinha mais coisas ainda que eu nem estou me passando aqui pela cabeça. E eu mostrei, vocês acham que eu iria destruir isso? Aquilo acabou com a discussão. Não tem argumento. E a outra coisa foi a permeabilidade. E eu escolhi um assessor que não poderia ter sido melhor, que é o hoje presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Herman Benjamin. Ele era paraibano, promotor em São Paulo, entendeu? Muito competente em direito do consumidor, em direito ambiental, honestíssimo, sério. E aí pronto, fazíamos as audiências públicas, as mais abertas possíveis, né? E submetemos o nosso anteprojeto a um encontro que houve na Europa, entre todos os países da Europa, para eles uniformizarem os seus critérios, né, de recepção de produtos do exterior, a qualidade do produto. Porque quando você entra hoje na Europa, você entra por Portugal, pela França, qualquer país da comunidade europeia, você entrou é como se estivesse no Brasil, sai de um estado para outro. Então, as exigências são iguais de um país para o outro, todos os países. Tanto que você vê que o Trump agora no tarifaço, ele bota uma taxa única para os países da Europa, é uma coisa só. Toda. E eu tenho uma carta dizendo que se eu conseguisse, foi na fase, aprovar aquele projeto, eu estaria produzindo a melhor lei do consumidor do mundo. Eu tenho isso do presidente, que foi um francês que me escreveu dizendo isso.
Então, nós procuramos verificar o que é que estava funcionando bem no mundo inteiro, né? E, de fato, colocamos a votação. Houve uma tentativa de derrubar o código. E aí, Pablo, uma informação que Nelson Carneiro, que era o decano do Senado, e Ulisses Guimarães, que era o decano da Câmara, os dois disseram que nunca viram nada igual na história do Congresso Nacional. Uma lei polêmica como aquela. 2.200 emendas que foram apresentadas para modificá-las. Sabe quantas dessas 2.200 emendas foram aprovadas pelo Congresso? 2.000? Zero. Zero? Zero, ninguém, foi o texto nada. Integral? O texto integral. Que fenômeno. No dia final, começou 2h da tarde, no Senado, havia um senador, Santa Catarina, que tinha uma proposta, que ele estava querendo ser candidato ao governo do Estado, etc., e dentro do Senado, a sessão presidida por Nelson Carneiro, eu ao lado dele para esclarecer a ele certas coisas. Então, foi uma dobradinha espetacular. Todas as emendas caíram, entendeu? Porque os próprios outros senadores diziam o seguinte: não, eu vi como foi conduzido o processo foi conduzido aberto, essa coisa toda e tal. E está aí o código. Né? É um avanço muito grande, um patrimônio que a nação brasileira tem. E aí, fazendo esse retorno histórico ao início da democratização, da redemocratização, de um Congresso Nacional de figuras luminares, o senhor entre elas, mas os grandes nomes da política nacional se encontravam ali na Câmara e no Senado, as grandes discussões sobre o Brasil e o mundo aconteciam ali. Como é que o senhor olha hoje o Congresso que está sempre associado a emendas, PIX, a orçamento secreto, a discussão e bate-boca em rede social? Não ficou uma aridez de ideias muito grande não, doutor Joacir? Eu vou até lhe dar sobre isso uma informação aqui na TV Aratu, que é o seguinte: como eu morei nos Estados Unidos, eu verifiquei a diferença abissal existente entre o que era o Ministério Público nos Estados Unidos e o que era o Ministério Público no Brasil. E o chefe do Ministério Público na Bahia era o promotor Aquiles Siquara, que está aí, estava lá sempre acompanhando, eu conversava com ele, porque eu fui vice-líder de Covas na Constituinte. E nessa condição eu saía, depois dos trabalhos da Constituinte, para jantar com Covas. Era uma coisa que fazia para conversar, saber avaliar e tal. E com Zé Afonso. Zé Afonso, ele está vivo, está com 97, 98 anos, baixinho e tal, mas é um grande constitucionalista. A biografia dele é uma coisa maravilhosa. Ele só entrou na faculdade aos 27 anos de idade, você vê, quando todos os outros, com 17, 18, 19, com 27, porque ele era mineiro e tal. Um grande constitucionalista. E aí ele dizia: olha, tem que criar a estrutura, o quarto poder do Ministério Público. De modo que essa estrutura que tem o Ministério Público no Brasil, que antes, você é muito jovem, não sei, talvez você não se lembra, promotor a gente identificava como sujeito para ir acusar quem tinha matado alguém e tal, não tinha essa ideia do que é o Ministério Público, é um quarto poder, hoje no Brasil. Então, havia esse espírito público que você está mencionando. A qualidade do parlamento era muito melhor. Recordo-me que, conversando com essas lideranças de maior peso, como Covas, etc., nós estimávamos que, da totalidade do Congresso Nacional, nas duas casas, poderia haver um percentual aí de 10%, digamos assim, de políticos de baixo calibre, vamos chamar assim. Chamado baixo clero também, né? Não havia gente do baixo clero, mas que era patriota, que era decente e tal, né? Sim, perfeito. Porque hoje você vê que a gente do alto clero que praticando pilantragem de toda sorte. Aliás, a Lava Jato foi uma prova do que nós assistimos, né? E esse escândalo nacional, que o chefe da Operação Lava Jato, entendeu? Foi anulado o processo dele por uma questão de foro, que é uma imoralidade. É uma coisa que depõe contra a imagem, contra a dignidade da nossa Suprema Corte. É um opróbrio universal, é uma mácula para a justiça brasileira. Razão pela qual hoje apenas 12% da população brasileira apoia
o Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Como o PT, o Lula, teve 80% da votação carcerária do Brasil, da ordem de 800 mil, e cada um desses caras você pode estimar entre 30 e 40 pessoas, você vai ver que o colégio eleitoral, composto pela marginalidade do Brasil, é o maior componente eleitoral do atual presidente da República. Definiu, desequilibrou. Claro, está isso lá, entendeu? Está isso lá. Então, inclusive, esse desfecho, achar que isso que aconteceu, aquele pessoal do dia 8 de janeiro participou de golpe, isso é uma coisa ominosa, isso é uma boçalidade, é uma coisa que me envergonha como brasileiro de ter uma Suprema Corte que está colhendo uma versão dessa natureza, entendeu? Quer dizer, essa mesma justiça que mandou anular 2.200 anos de prisão a que foram condenados aqueles maiores membros da Lava Jato. Com devolução de dinheiro, isso chama atenção. Com devolução de dinheiro, o sujeito devolveu 98 milhões de dólares e o sujeito achar que aquilo foi falso, foi a mãe dele que trouxe de lá para cá, pelo amor de Deus. Então, é preciso que o brasileiro se habitue, seja qual for a consequência, pouco me importa, entendeu? Não me importei quando era antes, quanto mais agora, que já ultrapassei a média de vida do povo brasileiro. 86 anos acima do bem e do mal, porque ele já tem um currículo como grande empresário, político, escritor, professor, conferencista. Joacy Góes, é muito assunto para a gente tratar aqui, mas antes de terminar, eu quero mencionar uma das obras do senhor, que é talvez a que me chame mais atenção, entre vários assuntos que ele escreve, A Inveja Nossa de Cada Dia. Por que isso? Porque foi quase simultâneo também um outro livro do assunto, que é A Inveja, o Mal Secreto, de Zueni Ventura, tratando de uma maneira mais ficcional. E o seu A Inveja Nossa de Cada Dia faz, digamos, eu vou usar um termo aqui, uma agiologia, faz uma biografia da inveja. O senhor tem inveja de alguma coisa? Claro. Todos nós temos inveja, apesar da inveja ser um sentimento inconfessável. Agora, todo ser humano sente inveja. O Papa sente inveja. Jesus sentiu inveja. De quem? Quer dizer, eu não quero... Mas Jesus foi um ser humano notável, extraordinário, né? Mas isso é natural. Agora, você tem duas formas de fazer uso da inveja. Você tem a inveja em que você deseja. A inveja é o desejo do mal ao outro, que é portador de uma qualidade que você acha que você não pode ter porque ele é superior a você. Então, você pode usar da inveja que você sente como um caminho para o seu crescimento pessoal, para você transformar a inveja em admiração e, ao invés de você querer derrotar o camarada, você quer competir com ele. A competição não é inveja, para você ter mais do que ele. Porque o problema da inveja, fulano de tal tem uma qualidade que eu não tenho, eu quero destruí-lo. Não, ele tem uma qualidade e é boa, e é positiva, e é forte, está acima de mim, eu vou me esforçar para superá-lo. Isso é positivo, entendeu? Tem um você componente positivo. de superação. O corredor está correndo um lado do outro, aí dá uma rasteira para derrubar. Isso é inveja, isso é crime, isso é boçalidade. Não, ele deve ter uma perna mais longa do que a minha, mas eu vou melhorar para superá-lo, entendeu? Isso aí. Então, eu até defendo isso no livro, que era preciso fazer o tratamento da inveja. Do mesmo jeito que você é tão jovem que há coisas que ocorreram de mudança que você sabe de ouvir falar. Mas os costumes do tempo da minha juventude para hoje se modificaram de uma maneira incrível, tremenda. Parece muito mais rápido do que o ser humano consegue absorver. Você não pode imaginar hoje, quer dizer, quando eu era garoto, etc., inconcebível no Brasil, sua irmã, a minha irmã, entendeu? Receber o namorado sem casar e dormir lá. Isso é impossível. Isso, percebeu? Sim. Quer dizer, hoje o sujeito acha que sempre foi assim, e nem sempre foi assim, né? Então, a inveja ainda mantém, é um tabu. Os indivíduos ficam sonegando isso. Tanto veja, Pablo, que coisa interessante. O direito penal não registra um caso de um sujeito que aceite que matou por inveja.
Ele disse, eu sou parricida, matei meu pai, matei minha mãe, matei tudo quanto é miséria, estuprei minha filha, tem isso tudo. O sujeito nunca disse, eu matei por inveja. É um tabu absurdo. Porque a inveja pressupõe, é uma declaração do seu sentimento de inferioridade em relação à A outra pessoa pessoa. que você inveja, né? Fantástico, tá tudo lá na Inveja Nossa de Cada Dia. Ó, gente, aqui não é uma entrevista, é uma aula que a gente tem o privilégio de ouvir de Joacy Góes aos 86 anos de idade, com bastante lucidez para nos avisar, nos informar e servir como farol para as coisas que a gente pode seguir no futuro. Obrigado pela participação e até o próximo encontro. Foi um prazer. Tá aí. Obrigado a você pela companhia. Até o nosso próximo encontro.